Eu falei a página. Convido o secretário para fazer a leitura das comunicações diversas. Ofício 104/22 da Secretaria de Assessoria Especial, datado em 21/11/22, caminhando para os dados das leis 94/22. Ofício 105/22 da Secretaria Especial do Município. Convite à primeira Igreja Batista, convidando essa Casa Legislativa para participar do culto de consagração do Ministério Pastoral dos Pastores. Aldair, pastor Maurício, ao ser realizado no dia 10 de dezembro, senhor presidente. Terminou. Agora é o projeto. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura dos projetos de lei e requerimentos. Projeto de Lei 8622, estima receita fixa de despesa do município para o exercício financeiro 23, oriundo do Poder Executivo Municipal, senhor presidente. Projeto de Lei 8722 autoriza o plano plurianual do município para execução da parcela anual de 2023. Só registrando, quando falei 23, é 2023. Projeto de Lei 93/2022 dispõe sobre doação de imóvel de propriedade do município. Projeto de Lei 9422 dispõe sobre revogação da Lei Municipal 4.412/19. Projeto de Lei 9622 dispõe sobre revogação da Lei Municipal. Projeto de Lei 119/22 altera a Lei 4.229/2018. Projeto de Lei concede título honorífico cidadão vitoriense. Projeto de Lei 124/22 dispõe sobre instituição do calendário oficial. Projeto de Lei 125/22 concede título honorífico. Projeto de Lei 126/22 concede título honorífico. Nesta manhã terá 11 requerimentos. 3 requerimentos da parte do vereador Felipe César, 3 requerimentos da parte do vereador Saulo Albuquerque, 2 do vereador J. Domingos, 2 do vereador Carlos Henrique, 1 do vereador André Carvalho e 1 do vereador Carlos Henrique, senhor presidente. Convido os vereadores. Estamos escutando? Sim. Convido os vereadores inscritos pela ordem de inscrição para fazer uso da palavra. Como nenhum vereador se inscreveu, não havendo mais nenhuma hora do escrito, é encerrado o grande expediente, passando a ordem do dia. Na ordem do dia temos projeto de lei 086 de 2022, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2023, oriundo do Poder Executivo Municipal. Convido o primeiro secretário para apresentar o parecer. Parecer conjunto 06/22/2022 das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento é pela admissibilidade ao projeto de lei 86/22, senhor presidente. Duas emendas. Tem os dois pareceres. Emenda 1 e emenda 2. Veja, eu vou colocar aqui para o primeiro secretário ler o parecer das duas emendas que tem para o projeto. Tá certo? Aí eu convido o primeiro secretário para apresentar o parecer da emenda. Aqui está o parecer 155. Qual é a emenda? 01 e 02. A emenda 01. Parecer 155/22 da Comissão de Justiça e Redação é pela admissibilidade a emenda 1 à LOA de 2023, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário para ler o parecer 155 da segunda emenda da LOA de 2023. 155. Ô, Marconi, por favor. 150, ele falou 155. 156. Parecer número 156/22 da Comissão de Justiça e Redação é pela admissibilidade à emenda 2 à LOA 2023, senhor presidente.
Em primeiro lugar, eu vou colocar as emendas para ser votado. Peço a opinião, para poder ficar mais fácil, do líder do governo e depois do líder da oposição, antes de colocar em votação, tanto o parecer como depois o projeto. Então, o vereador Lorinaldo Júnior, com relação à questão da constitucionalidade das emendas. Como Vossa Excelência se pronuncia? Senhor presidente, em relação aos pareceres, eu indico a bancada a votar favorável. Vereador Carlos Henrique, eu pergunto como Vossa Excelência orienta a bancada da oposição a votar com relação aos pareceres. Presidente, Senhor presidente, a bancada... como a gente está online aqui, a votação no caso, é individual, né? Não tem como votar eletrônico, não, por aqui não. Vereador Carlos, a votação não vai ser individual. Caso tenha divergência, aí eu retomo a votação e faço de maneira individual. Senhor presidente. Presidente. Pode falar, Marcos. A votação vai ser nominal, não tem como votar eletrônico por aqui, né? Não está aparecendo aqui na minha tela. A votação é nominal. Agora, quando for votação em consenso, nominal, com os pareceres, se tiver consenso, aí eu vou pedir, quem for favorável, fique calado, quem não, se manifeste. Mas quando chegar na hora da votação dos projetos, é individual. Eu peço para poder o primeiro secretário fazer o recolhimento dos votos. Certo. Pronto, ok. Então, o vereador Carlos Henrique pede também para poder votar favorável essas duas emendas. Sim, presidente, como eu havia lhe dito agora há pouco, como líder da oposição, eu oriento a bancada a votar favorável a essas emendas apresentadas. É o parecer. O parecer, por enquanto. Sim, pela constitucionalidade do parecer, dos pareceres. Então, tendo em vista tanto base como oposição pede para ser votado favorável ao parecer, eu coloco em votação. Se alguém quiser votar contrário, se manifestar, eu peço que se manifeste seu voto contrário. Não tem ninguém contrário, então todos são favoráveis à votação do parecer. Agora eu peço que o vereador Lorinaldo Júnior, líder do governo, em discussão o projeto de lei, peço começando pelo líder do governo. Lembrando que na discussão outros vereadores vão poder falar também. Só é levantar a mão, né? Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de orientar a bancada governista a votar contrário à emenda 01 e à emenda 02 do vereador André Carvalho. Peço que o vereador Carlos Henrique dê sua orientação e depois o vereador que quiser se manifestar só é levantar a mão e os outros escutam. Senhor presidente, senhores vereadores, a orientação à bancada de oposição é que vote favorável às emendas apresentadas. Eu só peço para que o vereador, que propôs as emendas, vereador André Carvalho, faça um resumo, né, de suas emendas apresentadas. Não tem discussão o projeto. O primeiro vereador que se manifestou aqui foi o André Carvalho. Pode começar, André, pode falar. Desculpa aí que a internet aqui está horrível. Mas, basicamente, a prefeitura ela vai destinar mais de 3 milhões de reais para a área de comunicação. E, por exemplo, a receita que vai ser usada para drenagem de água na cidade é de 10 mil reais. Então, as duas emendas da gente, a gente está propondo que se amplie um pouquinho o recurso para drenagem micro e macro, que é justamente isso aí que está causando as enchentes na cidade. Então, a gente passar de 10 mil para 1 milhão. E na educação especial, que a gente está sem tutores na cidade, etc. Também tem muitos pais e mães de crianças com necessidades especiais que também está precisando de um investimento maior.
Então, a educação especial recebeu aí no orçamento R$500 mil e a gente está sugerindo uma ampliação para R$2 milhões. Então, basicamente, é uma sugestão de reajuste para a gente tirar ali de onde menos precisa, né, que é a comunicação da cidade, receber R$3 milhões, enquanto o problema de enchente e drenagem na cidade, que está causando vítimas, só vai receber R$10 mil. Então, eu queria pedir aí o apoio dos senhores para a gente aprovar essa emenda na lei orçamentária. Obrigado. Ainda em discussão, qual o vereador que gostaria de manifestar? Senhor presidente. Senhor presidente, discutindo aqui, referente à dotação orçamentária da emenda do vereador André Carvalho, no orçamento já prevê um valor de R$500 mil, tendo em vista que os gastos no presente exercício 2022 totalizaram um valor de R$329 mil. E a prefeitura identifica que não há necessidade de uma previsão orçamentária de um valor maior, porque todos os serviços relacionados à educação especial estão sendo tratados. Vale salientar que o governo municipal também tem outros meios de adquirir recursos para a educação especial, tanto é que já foi adquirido 2 novos ônibus no valor de R$800 mil para a educação especial. Então, no orçamento já prevê recurso para a educação especial e foi previsto um valor já acima do que foi utilizado em 2022. Então, eu peço aos senhores vereadores que votem contrário à emenda. Algum outro vereador gostaria de manifestar? Nenhum vereador quer nos manifestar, eu só vou dizer que colocar em votação. Eu vou pedir que o vereador Celso Bezerra vá fazendo a chamada dos vereadores que constam aí na lista e vá fazendo o voto nominal. Eu vou justificar o voto quando eu vou votar, porque esse tipo de emenda, como é um projeto que exige quórum qualificado, eu também posso votar e eu vou justificar meu voto na hora de votar. Você faz a votação, mas o vereador, quando for votando, que quiser justificar, pode justificar o voto. Vereador, presidente André de Bal, como ele pode votar? Eu quero saber como vota o senhor. Eu voto contra as emendas por entender essa vaga normal. Por entender. Eu acho que deve ter Amigo, algo. tem aí um microfone A intenção apitando aí, do tá colega parecendo uma Carvalho cigarra. Plena, é boa. Contudo, já tem 2 maneiras de estar sendo contemplado o que ele está pedindo. Em primeiro lugar, nós vemos que foi deixado 10 milhões para fazer a suplementação de qualquer projeto, qualquer obra que a prefeitura precisa fazer. Ou seja, ela colocou no seu orçamento 10 milhões a mais, que pode ser direcionado para onde ela quiser. Segundo lugar, no ano passado também, o orçamento foi muito mion, com relação à questão dos alunos, por exemplo, que têm deficiência. Mas o que é que acontece? Os ônibus que foram adquiridos com a verba da Secretaria da Educação. Porque no município hoje, como também é no Estado, alunos que têm deficiência, eles estudam junto com os alunos que não têm. Então, o dinheiro que é gasto é o mesmo. Logicamente que, às vezes, tem necessidades para poder pegar um ônibus, por exemplo, comprar um ônibus diferente. E a prefeitura está usando já o dinheiro da Secretaria da Educação para comprar esse ônibus para atender os alunos com deficiência. Então, eu vejo que já está meu voto é contrário à emenda, porque eu vejo que já está acobertada pela peça orçamentária. Como voto, vereador André Carvalho? Só uma dúvida, André. Está votando as 2 emendas ou só uma emenda? Está sem áudio, presidente. Está sem áudio, presidente. Não ouvi, não. Está sem o microfone. Pelo que eu vi Lorinaldo colocando, está votando as 2 emendas, aqui de respeito à questão das 2 verbas, né? Uma que você está tirando, está fazendo a alocação, e também da questão da emenda De drenagem. para mais recursos
para... Drenagem É, em relação das a... duas emenda. Pode discutir. Não, eu perguntei porque a justificativa da base de governo só foi em relação à emenda, não se deu a justificativa em relação à outra da drenagem, que tem um orçamento de R$10.000. Com relação ao que é que eu voto favorável, né, às duas emendas, e fica claro que esse orçamento de R$300.000, ele está muito inferior à necessidade do que se necessitava ano passado, em relação à educação especial no município. A gente recebeu várias denúncias de pais e mães que estavam com seus filhos sem um atendimento adequado da necessidade especial, sem um tutor adequado, sem salas adequadas. E apesar desses alunos eles estarem incluídos, né, tendo aula incluídos nas salas com outros alunos que não têm essas necessidades especiais, a falta de investimento é muito grande. Então, não sei se todos os vereadores, mas boa parte dos vereadores devem ter ouvido as dificuldades desses pais, eles tentam fazer reuniões e reclamado muito a respeito. Então, acho que seria um gesto importante dessa casa ampliar um pouco o investimento em relação à educação especial. O segundo ponto é em relação à drenagem. A gente está passando momentos difíceis, momentos de chuva, e sempre que tem problemas com as chuvas na nossa cidade, o impacto para as comunidades é muito grande. E veja só, o orçamento só prevê R$10.000. R$10.000 não dá para fazer nada em relação a isso. Então, a minha sugestão, de fato, é a gente tirar uma parte do recurso para comunicação, para publicidade, que é um investimento muito supérfluo, e investir mais nesse setor que a cidade está precisando muito. Então, imagine só, uma cidade que gasta R$3.000.000 com comunicação, publicidade, propaganda e gasta R$10.000 em relação ao impacto das chuvas. Aí, quem puder rever aí o posicionamento, eu agradeço. Voto favorável. Continue, Celso. Voto. Como vota o vereador Carlos Henrique? Senhor secretário, senhor presidente, senhores vereadores, meu voto é no sentido de aprovar, de votar favorável às emendas apresentadas. Eu acho que são dois pontos cruciais no nosso município, né, que é a questão da educação especial, que quem convive com algumas pessoas que têm filho que é autista ou que tem alguma deficiência, reclama bastante do atendimento que é recebido, do atendimento que é prestado no município. A educação padece com relação a esse tipo de falta de investimentos, né? Então, uma cidade que tem mais de 650 milhões de reais de orçamento, esse orçamento que está sendo destinado é ridículo. E a questão também das obras de drenagem, a gente passou agora nesse último ano, né, nas enchentes de maio e junho, a gente viu de perto, quem foi às ruas, viu como a cidade de Vitória de Santo Antão está caótica, né? Basta chover um pouco, que a gente já percebe, né, que as ruas não têm o escoamento adequado e que é necessário. Então, é prudente que a gente coloque no orçamento, aumente o orçamento com relação a essas rubricas, e faço só uma ressalva que o artigo 8º do inciso 1, a linha A, dispõe da abertura de 40% de crédito suplementar. Então, essa justificativa que o presidente utilizou está sendo deixado aí uma suplementação, só que, na realidade, isso é para ser usado como exceção e não regra. Então, transforma o orçamento em uma verdadeira peça de ficção. Então, faço essas ressalvas, é imperioso que a gente aprove essas emendas e que dote o orçamento de recursos necessários para resolvermos esses dois problemas. Então, peço aí que os vereadores votem a favor dessas emendas apresentadas. Como vota o vereador Celso Bezerra? Senhor presidente, eu voto contra, tendo em vista
já tinha no meu discurso e acompanhando o discurso da Vossa Excelência, onde a gente vê que o prefeito adquiriu alguns ônibus, a gente vê alguns cuidadores com o pessoal da especiais, certo? Então, eu voto contra porque já vejo e acho que o dinheiro destinado é o bastante para poder manter ou melhorar para as pessoas especiais. E tendo em vista o valor de drenagem, eu discordo até do amigo e colega vereador Carlos Henrique, porque a gente vê nas chuvas as escoagens das águas, elas fluem normalmente, então a prefeitura tem feito o papel dela e sabe do valor aonde pegar. Então, por isso que eu voto contra, não vejo motivo para ir. Como vota o vereador Davi não está? Tá? Desculpa. Como vota o vereador Davi da Fruta? Favorável. Como vota o vereador Edmilson Vaz Grande? Contrário. Como vota o vereador Novo da Banca? Vou acompanhar o líder do governo aí na sua explanação. Contra. O vereador Novo da Banca vota contra. Como vota o vereador Felipe César? Acompanha a liderança do governo. Felipe César vota contra. Como vota o vereador Golden do Pneu? Senhor secretário, senhor presidente, demais vereadores, bom dia a todos. Veja, foi iniciada a votação de uma emenda sobre a educação especial, e aí foi para outra emenda. Então, como todos já estão fazendo a explanação das duas, eu também vou só justificar melhor no líder do governo. Sobre a educação especial, a gente sabe que o eixo da educação pode ser remanejado. Não precisa ter esse aumento. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Eu entrei agora, eu não estou entendendo nada. Senhor presidente. Com licença, a gente está na votação agora de Golden. Se depois um vereador quiser se manifestar, a gente pega, mas deixa a Golden terminar o coisa. Olha, eu votei errado aí, eu não estou sabendo de nada aqui. Ouvindo, tá? Entrei agora. Davi, depois você pode votar, você pode mudar de opinião até o final da votação, não tem problema nenhum, agora está na votação de Golden agora. Posso continuar, presidente? Peço aos vereadores, desligam o microfone, porque dá uma microfonia aqui. Vê, presidente, como eu estava falando, sobre do orçamento, existe o eixo da educação, né? Então, tem dados aí com o líder do governo que não foram nem gastos o que está lá destinado, né? E sobre a macro e a micro, tem a verba de contingência. Eu acredito que a gente está passando por um período chuvoso, entendo a preocupação do colega vereador em protocolar essa emenda, a gente tem tido algumas dificuldades, mas a gente também tem que lembrar, né, de algumas medidas que foram tomadas que também preveniram um desastre até maior. Então, assim, a gente tem um governo, a gente tem uma gestão que está inteirada e está observando, usando algumas formas para prevenir, né, que essas catástrofes, essas coisas sejam de uma quantidade maior, uma gravidade maior. Então, assim, pode estar destinado um valor, mas a gente tem quase 11 milhões de reais destinado à verba de contingência que pode, se houver, que Deus nos livre da necessidade, ser direcionado a essa questão da macro, né, e da micro, que pede o vereador que colocou a emenda. Então, a minha votação, presidente, é seguindo o líder do governo e contrário à emenda por esses dois motivos. Justificando meu voto. Como vota o vereador Beto de Bigode? Beto? Abriu o microfone agora. Como foi esclarecido aí pelo líder do governo, Lurinaldo Júnior, e nosso presidente André Saulo, eu voto contra a emenda. Como vota o vereador J. Domingos?
Senhor presidente, colegas vereadores, acompanhando aqui o voto do nosso líder de governo, Lourinaldo Júnior, juntamente com o nosso presidente André Saulo, gostaria de comunicar que meu voto é favorável e acompanho o voto do presidente. Nós sabemos que já existe, acompanhando o voto do líder do governo. Inclusive, já existe. Vereadores, só um minutinho, senhores vereadores. Vamos prestar atenção no que a gente está votando aqui. A gente está votando aqui a questão da emenda. O líder do governo é contra a emenda. E eu sou contra. Calma, a gente não vota de maneira mais apressada, porque novamente a gente vai ter que fazer, quando terminar essa votação, um intervalo aqui, tá certo? Então vamos justificar, votar, apressar essa emenda. Eu sou contrário à emenda que está sendo apresentada por André Carvalho, já que existe no plano do governo enviado a essa casa. Ok. Vereador J. Domingo contra. Como voto, vereador Marco da Prestação. Bom dia, pessoal. Veja bem, voto acompanhando o líder do governo, eu voto contra, e também acompanhando o raciocínio do presidente André Saulo, né? Então, estamos aqui atentos à reunião, e desde já agradeço por ter feito a reunião online, um pedido desse vereador, e estou aqui atento acompanhando as demais. Meu voto é contrário, senhor presidente. Como voto, vereador José de Militina. Voto contrário, senhor secretário. Como voto, vereador Lourinaldo Júnior. Contrário, senhor secretário. Contrário. Como voto, o vereador Marconi da Chave. Eu voto contra. Como voto, o vereador doutor Saulo. Não está? Ok. Como voto, o vereador Romero Queirálvares. Favorável. Como vota o vereador Bildo Genaro? Voto contra, seguindo a orientação do líder do governo. Como vota o vereador Bal Nogueira? Acompanho o líder do governo. Então, com relação a essa... André. Com relação a essas emendas, a emenda foi... André. O vereador Davi gostaria de mudar a voto, é? É que eu não tinha visto nada, eu sou contra também. Mas você, Davi, agora você tem direito de votar. Você vota como você deseja votar, tá certo? Olha, veja só, eu não tinha participado ainda. Quando eu entrei, como é que vota Davi? Eu pensei que todo mundo... Vejam bem, senhores vereadores, eu irei aqui fazer as emendas foram reprovadas. Está mostrando quantos minutos aí? Eu irei voltar dentro de um minuto, que a gente vai fazer a assinatura desse canal aqui, que eles não estavam avisando que vai cortar, como você agora avisou que falta pouco tempo. A gente volta rapidamente, estamos fazendo isso de maneira emergencial, tendo visto o prazo vencível, que é o que está hoje. Então, daqui a um minuto a gente volta aqui. Presidente. Pode falar, Felipe. Eu queria solicitar que a gente reiniciasse o link, porque só temos 2 minutos restantes e vai perder no meio do tempo. Então, vamos reiniciar, por favor. É isso mesmo, Felipe. Vai reiniciar aqui. Foi o que o presidente acabou de dizer. Vai dar um intervalo para reiniciar. Senhores vereadores, vamos voltar aqui à reunião. E a gente votou com relação às emendas, mas não votou com relação ao projeto. Então, com relação ao... Ainda tem mais 2 emendas para poder... Não, o parecer do projeto da Lua. O parecer, convido
o primeiro secretário para fazer a leitura da lua, do parecer da lua. Já a lei já foi... Senhor presidente. Votação agora a lua. Com relação à votação à lua, presidente, eu vou colocar a votação em bloco, por conta do tempo. Agora, o vereador que quiser se manifestar, Carlos, André, presidente, Marco, qualquer um pode se manifestar, certo? Marco está falando. Tem que abrir o microfone para se manifestar. O link está dando continuação à mesma sessão, não é isso? Pronto, a votação quem for favorável, eu gostaria de saber os vereadores que estão, porque esse aqui vai ser os vereadores que vai ter que ser colocado. O vereador André Carvalho entrou. É o único que eu não estou vendo. O vereador André Carvalho entrou. Vi para ele, a gente quer que todo mundo aqui se expresse. Está sendo gravado já? Enquanto está sendo gravado, e vai colocar a votação, já está colocada a votação, eu vou só explicar o seguinte, para poder não passar a imagem errada. Nenhum dos vereadores que aqui está presente, os que estão votaram favorável contra a emenda, tem alguma coisa que quer que seja reduzido o dinheiro que vai para as crianças com deficiência, nada disso. O entendimento da gente aqui é que a educação, por exemplo, no seu próprio orçamento, já gasta para as crianças que têm deficiência, que estão aqui no município de Vitória de Santo Antão. Então, o que acontece? O projeto de um orçamento, muitas vezes, demora para ser construído pela prefeitura. Aí chega aqui, a gente faz um remanejamento, tira de um lugar para colocar com outro. Tendo visto isso, lá na prefeitura já colocaram 10 milhões suplementar que vai poder ser utilizado para qualquer projeto que seja para criança deficiente, para qualquer questão que foi falada da emenda anterior. Então, ou seja, já está marcado para o vereador daqui, isso aqui já está contemplado. E quando a gente tira de um lugar para botar para o outro, a gente mexe naquilo que foi feito pela prefeitura, fazendo com que torne mais difícil o orçamento ser manejado pela prefeitura. O problema do André Carvalho está sem internet. Diz aí. Pronto, veja. Aqui só está faltando conseguir se conectar o vereador André Carvalho, que está sem internet. Então, vou colocar em votação. A gente já está com 16 vereadores presentes, né? 17. Presidente, eu peço perdão, mas eu não... Está com 17. Então, o vereador que for contrário, se manifeste. Presidente, por favor. O senhor falou aí no começo, mas eu entrei agora, acabei não ouvindo nada do que está sendo votado. Falou o quê? A mesma agora foi, né? Não, resumidamente, a votação alô em bloco. Quem for contrário, se manifeste. Diga aí, por favor. Então, veja, ninguém é contrário. Está pela unanimidade de todos os presentes. Está aprovado a LOA. Vamos agora ver a questão das emendas do próximo projeto de lei. Então, continuando. Projeto de lei 087 de 2022. Não era... Qual é o outro projeto, senhor presidente? Não ia ser só a LOA? Marco. Pode falar, Marco. Qual outro projeto que vai ser votado? Não era só a LOA? Estou lhe ouvindo, não. Ô, Marcos, é o PPA, porque não é o PPA e a LOA. Aí a gente votou a LOA e as emendas da LOA, e agora vai votar o PPA. É o PPA e LOA, é isso mesmo, pronto. Foi votado agora só a LOA, não foi isso? Está pegando. Pronto, o projeto de lei 0... Pronto. Projeto de lei 087 de 2022. Atualiza o plano plurianual do município para execução da parcela anual de 2023 e da outras providências oriundas do Poder Executivo Municipal. Convido o primeiro secretário para apresentar o parecer. Parecer conjunto número 7/20/2022 das Comissões de Justiça e Redação
e Finanças e Orçamento é pela admissibilidade ao projeto de lei 8722, oriundo do Poder Executivo Municipal, senhor presidente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura primeiro agora do parecer. Não, com licença, o projeto foi lido, o parecer do projeto. Pronto. Agora o parecer da emenda. Senhor presidente. Em votação, parecer do projeto. Senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem. Quem for favorável. Senhor presidente. Quem for contrário. Carlos, pode falar. Nós estamos apreciando os pareceres das emendas ao PPA ou do projeto principal? Porque houve duas. Primeiro a gente está falando do parecer do projeto. Depois a gente faz a leitura do parecer das emendas. Ok. Deixando claro aqui, para não restar nenhuma dúvida, que com relação ao parecer do projeto da LOA, eu não me lembro se a gente colocou em votação. A gente colocou? Não. Então, a gente vai colocar em votação aqui. Porque o parecer, todo mundo votou favorável, mas para poder deixar aqui... Porque vocês agora estão pedindo para poder votar no parecer do projeto. Lá a gente votou no parecer do projeto. Votou, então tudo bem. Então, parecer do PPA. Quem for favorável, não precisa se manifestar. Quem for contrário, pode se manifestar. Então, por unanimidade dos presentes, votaram favorável ao parecer do PPA. Agora vamos agora ver o parecer das emendas. Eu peço que o vereador, o primeiro secretário Celso Bezerra, faça a leitura do parecer das emendas. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que fizesse essa votação separada. Por quê? Porque tem um projeto que é pela rejeição, está dando inconstitucionalidade a uma emenda. Então, que faça separada a votação das duas emendas, por favor. Então, o parecer 153 da Comissão de Justiça e Redação. Eu peço que seja lido pelo primeiro secretário. Parecer 153/22 da Comissão de Justiça e Redação é pela rejeição à emenda 01 ao PPA de 2023, senhor presidente. Em discussão, a votação do parecer. Agora, quando terminar a discussão, eu vou pedir para os dois líderes se manifestarem. Em discussão. Senhor presidente, eu fui um dos autores desta emenda, eu e doutor Saulo, que, na realidade, a emenda ela acrescenta, implanta, né? Determina a implantação de mais um conselho tutelar da criança e do adolescente, bem como orçamento para implementação e manutenção do órgão. A criação de mais um conselho tutelar está estabelecido através de uma lei municipal, né, que determina a criação de mais um conselho tutelar, e eu não vejo motivos para a inconstitucionalidade, até porque existe a previsão legal e nós apenas estamos alocando recursos para a sua criação. Então, é por conta disso que eu não vejo maiores questionamentos sobre essa constitucionalidade do parecer. Lembrando que foi uma emenda que foi apresentada tanto por mim como pelo vereador doutor Saulo, que acredito que não está presente nesta sessão, ou se estiver presente, eu peço também para que se manifeste. Eu peço agora que o presidente da comissão se manifeste, já que o parecer foi dado pela comissão. Senhor presidente, eu entendo a preocupação do vereador Carlos Henrique e até parabenizo, que é de extrema importância, né? A gente sabe a dificuldade que os jovens, as crianças e adolescentes enfrentam na nossa cidade, e seria muito importante ter aí o aumento de quantidade de conselho tutelar em nossa cidade. Só que nós demos um parecer de acordo, deixa eu só ler aqui, a lei municipal de iniciativa parlamentar, a criação de novas atribuições para o órgão de administração pública, usurpação de competência do poder executivo. Então, ela dá vista de iniciativa, comprovada afronta ao princípio da separação dos poderes. Então, a inconstitucionalidade formal foi exatamente por conta disso. Tá? Agora, a gente conseguiu incluir na LDO, né, a gente
emendou, inclusive eu fui um dos autores, até com, acredito, com o Carlos Henrique e com o André Carvalho, não só a criação do novo conselho, como também o fundo para a penitenciária e a questão dos conselhos municipais, a gente conseguiu emendar na LDO. Então, hoje, na PPA, ela fere iniciativa, né? Então, a competência do executivo, então, por isso a inconstitucionalidade, e mesmo assim, parabenizando pela a ideia e também de extrema importância esse aumento aí, que é o desejo do vereador Carlos Henrique. Mas apenas por isso que a gente dá inconstitucionalidade. Vejam bem, eu vou pedir que se manifeste o líder do governo, e depois Carlos Henrique, e depois a gente coloca a votação. Se alguém for votar contrário, eu vou pedir para votar em bloco, e a pessoa, na hora de votar contrário, justifique. Peço ao líder do governo. Senhor presidente, acompanhando o relatório do parecer do presidente da Comissão de Justiça e Redação, indica a bancada governista votar favorável ao parecer número 153, que é pela rejeição à emenda. O líder da oposição. Senhor presidente, senhores vereadores, eu defendo a constitucionalidade dessa emenda, justamente porque a obrigação de criação do Conselho da Criança e do Adolescente não será da Câmara Municipal. Nós apenas nós vamos destinar recursos para a sua implantação. A implantação deve ser realmente de responsabilidade do município, do Poder Executivo Municipal. Então, tendo em vista isso, que esses recursos já estão alocados na LDO, como asseverou aí o nosso colega Gordo do Pneu, e também deve também constar no plano plurianual. Por conta disso, nós apresentamos esta emenda. Não vejo nenhum questionamento sobre sua constitucionalidade. Repito, nós só estamos destinando recursos para a sua criação. A criação deve ser realmente realizada pelo Poder Executivo Municipal. Pronto, coloca a votação. Coloca a votação. Aquele que for votar contra o parecer, querendo, pode se manifestar. A gente já tem um voto do líder da oposição, que já se manifestou que é contrário ao parecer. Alguém mais? Pronto, não tem ninguém mais se manifestando. A emenda, o parecer foi aprovado, rejeitando a emenda com o voto contrário de Carlos Henrique. Está rejeitada a emenda. Então, vamos para o parecer agora, 154, de 2022, da Comissão de Redação e Justiça. Parecer 154, 22. Só um minutinho. Quero deixar registrado que teve 2 votos contrários. O de André Carvalho também foi contrário. O André e Carlos Henrique. Então, o parecer 154, 2022. Parecer 154, 22, da Comissão de Justiça e Redação, é pela admissibilidade a emenda 02 ao PPA 23, senhor presidente. Veja, como essa emenda foi pela admissibilidade, eu vou colocar em bloco. Alguém é contra essa emenda? Ao parecer. A esse parecer? Não, senhor presidente. Favorável ao parecer. Não havendo ninguém contra, o parecer foi favorável à emenda. Coloque em votação agora a emenda. Peço pronunciamento do líder do governo e depois do líder da oposição. Senhor presidente, a indicação da base do governo é votar contrário à emenda. Por quê? Porque essa implementação do auxílio programa agricultor a gente já aprovou na LDO, e no próprio orçamento ela só não está descrito com essas letras, mas já tem lá manutenção das ações vinculadas ao programa Campo Forte e Desenvolvimento Rural. E lá já tem recursos que podem ser destinados a pagar auxílio agricultor. Por quê? Porque já está previsto na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, então não há necessidade dessa emenda, porque já tem os recursos, de onde ser retirado os recursos, e já está previsto na LDO. Então, contrário à emenda, senhor presidente. O líder da oposição.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse auxílio do agricultor foi uma das grandes batalhas que nós tivemos este ano, né? Esta Câmara conseguiu aprovar este auxílio do agricultor. Infelizmente, o prefeito achou por bem vetar esta emenda que foi apresentada e que nós, a Câmara Municipal, aprovou. Aí o prefeito, posteriormente, vetou a emenda. A Câmara, posteriormente, em outra votação, por maioria absoluta, manteve o veto, certo? E agora nós temos a oportunidade de fato, alocar recursos destinados ao auxílio do agricultor no orçamento. De fato, esta Câmara Municipal já colocou na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e por questões de compatibilidade entre a legislação orçamentária, é preciso também que ela figure no plano plurianual. Nós, repito, diferentemente do que o vereador líder do governo falou, nós não estamos votando a lei orçamentária anual, estamos votando uma emenda ao PPA, e no PPA não tem nenhuma discriminação sobre esse auxílio do agricultor. Então, por questões de compatibilidade, é preciso que as leis orçamentárias sejam compatíveis entre si. Nós apresentamos esta emenda e pedimos que os vereadores aprovem esta emenda, lembrando que é uma demanda do agricultor, né? O agricultor é aquele que, em decorrência de fortes chuvas, perde sua plantação, perde sua lavoura. É preciso que o poder público chegue junto com ações para minimizar os danos causados. Por isso que nós apresentamos esta emenda e pedimos que ela seja aprovada nesta manhã. Obrigado. Veja, então, com relação à emenda, mudou o seu posicionamento, secretário? Não, senhor presidente. O meu aqui está mudo, não estou ouvindo nada. Justificando meu voto, senhor presidente. Novamente, repito, já existe no orçamento... Só um minutinho aí. Então, coloca para o secretário já fazer o voto, começa pelo Ronaldo, que ele já vai justificando para a gente ser mais rápido. Como vota o líder de governo, vereador Lorinaldo Júnior? Senhor presidente, repetindo, aqui estamos votando contrário à emenda do vereador Carlos Henrique, pelo motivo de que já está no orçamento que a gente acabou de aprovar um item que se pode tirar os recursos para pagar o auxílio do agricultor se for da necessidade e da vontade do prefeito do município. Então, o item já está disponibilizado. O item já tem... Eu estou parado aqui. Edmilson, por favor, desliga aí. Ele está dentro do carro querendo escutar, dirigindo. Continuando. Já está previsto no orçamento que a gente acabou de aprovar um item que se pode tirar o recurso para pagar auxílio ao agricultor. Eu só espero, senhor presidente, que isso não seja mais um motivo para estar com o pessoal fazendo politicagem na zona rural, dizendo que vereador votou contra o agricultor, que isso não está acontecendo aqui. Porque já tem um dispositivo na LDO, já tem um dispositivo na lei orçamentária que a gente acabou de aprovar, que o prefeito pode muito bem, se for do seu interesse, destinar esse recurso para pagamento do auxílio agricultor. Então, minha indicação é votar contrário à emenda do vereador Carlos Henrique. Como vota o vereador André de Bal? Davi, ele está ligado no microfone, desliga. Meu voto é contrário, porque a minha justificação é o seguinte: além de já estar em outra secretaria, que pode ser utilizado, que é a Secretaria de Ação Social, tem mais de 10 milhões que foi deixado no orçamento para utilizar em qualquer momento que o prefeito entender essa utilidade. Então, meu cuidado aqui é para quando a gente não votar um determinado projeto, a gente não tirar um dinheiro de um lugar onde a prefeitura está contando com esse dinheiro, já que a gente já tem esse mesmo dinheiro que foi deixado um excedente de mais de 10 milhões.
Então, a gente não está votando contra o agricultor, porque a gente... E não está votando contra o deficiente com relação aos deficientes. A Câmara, o dinheiro já vai vir da Secretaria de Saúde e alguma coisa que precisa de suplementação tem 10 milhões a mais. A mesma que a coisa vale para os agricultores. Então, meu voto é contrário à emenda, porque a gente vai estar, em vez de ajudando, ao meu ver, atrapalhando aquilo que foi planejado pelo Poder Executivo. Como voto, vereador Paulo Nogueira. Vereador Paulo Nogueira, voto acompanhando o líder do governo. Ok. Vereador Paulo Nogueira vota contra. O vereador, como vota o vereador André Carvalho? Foi? Vereador André Carvalho. Como vota o vereador Carlos Henrique? Veja bem, como eu já havia dito, não se trata aqui de politicagem. Então, lamento essa compreensão que o vereador líder do governo deu ao fato, mas não se trata disso. O que é que acontece? É preciso, mais uma vez, que as leis orçamentárias elas conversem entre si, que haja essa compatibilidade. Nós aprovamos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não vejo nenhum problema dessa emenda do auxílio agricultor também constar no plano plurianual. Pelo contrário, ela deve constar. Então, por que não aprovar? Então, eu acho que quem está agindo com politicagem é quem está falando que existe a politicagem, porque em nenhum momento a gente está querendo se valer disso por questões políticas. A gente quer se resguardar juridicamente de que esse auxílio do agricultor ele possa ser implementado caso haja necessidade. É por isso, concordo que não consta na lei orçamentária. Nós acabamos de aprovar a lei orçamentária que não constava claramente esta rubrica, porque vai depender justamente da necessidade momentânea. Se for realmente necessário que haja um auxílio do agricultor, o Poder Executivo é quem vai analisar. O que nós iremos garantir é recursos para que, numa eventualidade, o próprio Poder Executivo possa se valer disso. Então, foi por isso que nós apresentamos esta emenda e pedimos para que os vereadores também aprovem. Repito, não se trata de politicagem. Nós estamos votando agora, não é a lei orçamentária anual, é o plano plurianual, é diferente. Então, é preciso também que, para que a gente se valha destes recursos do auxílio do agricultor, ele também, além de constar, que já consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias, também deve constar no plano plurianual. Então, mais uma vez, pedimos a compreensão dos senhores vereadores. Como vota o vereador Celso Bezerra? Tendo em vista, o líder de governo já explanou aqui, a questão, quando o líder de governo bem colocado, ele fala na questão politicagem, é porque, vereador Carlos, devido a outra situação, exploraram a politicagem onde quem fez entendeu como a gente votou. Por isso que a gente se previne e deixa bem claro ao agricultor que vamos votar contra. Por quê? Porque já existe na LDO, já existe lá na LOA, e aí já está garantido, vereador amigo Carlos, já está garantido, cabe ao prefeito, feito o líder de governo disse, fazer. Agora, que já está garantido já, por isso que a gente vota contra, respeitando sua posição, mas dizendo aos agricultores que já estamos garantindo seu direito. Como vota o vereador Davi Fruta? Eu sou agricultor e defendo o agricultor. Mas como o líder do governo falou aí, que tem já um projeto aí que venha beneficiar o agricultor, eu voto acompanhando o líder do governo, para depois não vier uma emenda e atrapalhar esse projeto. Eu voto acompanhando o líder do governo. Pronto. Davi Fruta votou contra. Como vota o vereador Edmilson de Vaz Grande? Acompanhando o líder do governo, eu voto contra, porque acho que não é
necessidade dessa emenda. Sou a favor do agricultor, sou agricultor, mas no momento acompanho o líder do governo e nunca irei ser contra o agricultor. Como voto, vereador Novo da Banca. Acompanho o voto do líder do governo. Vereador Novo da Banca votou contra. Como voto, vereador Felipe César. Eu voto acompanhando o líder do governo e quero justificar aqui alguns pontos que devem ser analisados. No ano passado, ou melhor, nós tivemos na nossa cidade uma situação que não era esperada por nenhum vereador, nem pelo prefeito e por nenhuma situação. Nesse momento, naquele momento ali, nós criamos uma emenda, né, e aprovamos essa emenda para a criação de um auxílio, porque naquele momento em que o nosso município estava passando, nós entendíamos que necessitava de um auxílio. Ou seja, a emenda sendo aprovada mostrou que não precisou passar por esse trâmite para que pudesse existir um auxílio. Então, em situações de calamidade, em situações de emergência, nós sabemos que o município tem condições de arcar com qualquer que seja o auxílio. Não há necessidade de passar por esse processo que nós estamos passando aqui hoje. Se fosse assim, nós não conseguiríamos aprovar a emenda este ano para o auxílio agricultor. Então, vendo que não temos hoje essa necessidade do auxílio diante da situação que nós estamos passando, e que se caso nós precisássemos, nós temos o dispositivo da emenda para ser aprovada, do projeto de lei que pode ser aprovado, e a prefeitura pode mandar o projeto ao município, eu acompanho aqui o líder da situação, Lorinaldo Júnior. Obrigado. Vereador Felipe César vota contra. Como voto, vereador Golden do Pneu. A gente segue o líder do governo, secretário. Vereador Golden do Pneu vota contra. Como voto, vereador Beto de Bigode. Acompanhando o líder do governo. Beto de Bigode vota contra. Como voto, vereador J. Domingos. Acompanhando o voto do nosso líder, não é? Voto contra. Vereador J. Domingos vota contra. Como voto, vereador Marco da Prestação. Contra. Vereador Marco da Prestação vota contra. Como voto, vereador Josílio Militrina. Contra, senhor secretário. Vereador Josílio Militrina vota contra. Como voto, vereador Marconi da Charque. Eu voto contra. Vereador Marconi da Charque vota contra. O doutor Saulo não está. Como voto, vereador Romero Queirálvares. Favorável. Favorável. Como voto, vereador Bildo Genaro. Voto contra, seguindo o líder do governo. Bildo Genaro vota contra, senhor presidente. Pois é, ainda. Só tem 3 votos contra. 3. Não, 3 não. 3 favoráveis. 3 favoráveis. André Carvalho, Carlos Henrique e Romero. Com 3 votos favoráveis, foi a maioria foi contra a emenda. Então, coloco agora para ser votado, para ser discutido e votado a PEF, o PPA. Aí eu vou colocar em bloco, quem queira discutir, quem quiser justificar, for votar contrário, eu vou colocar em bloco. O PPA, para a gente votar, eu acho melhor votar ele no... Já foi? Pronto. E a gente não estava votando no PPA, foi emenda. Então, coloco o PPA agora para ser votado. Realmente, eu me confundi um pouco aqui. Se alguém for contrário ao PPA, se manifeste, justifique por quê. Ou só se manifeste, diga que é contrário. Pronto. Todo mundo aprovou o PPA. Então, está aprovado o projeto. Continuando aqui de uma maneira bem rápida, que a sessão já termina. Projeto de lei, a gente está aqui, né? Passou. Vejam, projeto de lei 93/2022, disposição de doação de propriedade no município de Vitória de Santo Antão para instalação da empresa Nord Espuma. A gente já tinha lido na sessão passada, não foi? Então, esse projeto eu vou retirar de pauta. A gente não tem tempo de discutir hoje, eu vou colocar para quinta-feira.
Projeto de Lei 094/2022 dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 4.412 e da outras providências. Está nas comissões ainda, né? Encaminha às comissões esse projeto. Projeto de Lei 096/2022 dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 4.486/2001 e da outras providências. Encaminham comissões. Porém, do Poder Executivo Municipal encaminha as comissões. Projeto de Lei 119/2022 altera a Lei 4.299/2018 e da outras providências de autoria do vereador Felipe César. Também, eu vou retirar de pauta que o Felipe me pediu isso também. Projeto de Lei 123, concede título honorífico cidadão vitoriense, Vitor Santão, ao senhor Jonas Feliciano Sobrinho. Também vou retirar para votar na próxima sessão. Projeto de Lei dispõe sobre a instituição do calendário oficial do município de Vitória de Santo Antão, dia municipal do texto dos nomes e da outras providências, vereador Saulo Albuquerque, com minhas comissões. Projeto de Lei 125, concede título honorífico cidadão vitoriense ao senhor José Edson de Medeiros, de autoria do vereador Amaro Nogueira Alves. Encaminham as comissões. Projeto de Lei 126 também concede título honorífico ao senhor João Júlio de Oliveira, de autoria do vereador J. Domingos. Encaminham as comissões. A questão dos... Continue no requerimento, eu vou falar. A questão em discussão, os requerimentos. Senhor presidente, eu acredito que o vereador André Carvalho esteja aí na reunião. Eu gostaria de pedir ao vereador que a retirada do requerimento 836, onde ele pede a apresentação de projeto, boletim de medição e custo da obra da Praça da Rua Amarela. Mas não tem obra na Praça da Rua Amarela. A obra que está sendo feita é da rua. Então, está sem sentido o requerimento. Aí eu peço a ele que tire de pauta. Se não retirar, eu solicito à bancada do governo que vote contrário ao requerimento do vereador. Vereador André? Ele tá no sistema? Tá. Então, veja bem, os outros, vamos colocar os outros em votação, esse a gente pede destaque. Todos os outros requerimentos eu coloco votação em bloco, a pedido do vereador Leonardo Júnior. Quem for favorável, não se manifeste, a gente fica tácito aqui. Quem for contrário, justifique. Então, está aprovado todos os outros. Com relação a esse requerimento, o vereador André Carvalho está se manifestando, se vai retirar ou não? Até agora não, senhor presidente. Então, eu peço que bote em votação e solicita a bancada governista que vote. Está pedindo um só um momento. momento. Tem quanto tempo André, aí? a gente tem 4 minutos para encerrar a sessão de novo. 2 minutos. 2 minutos. Aí, estou no aguardo. Tem que votar aí se realmente termina a votação. Se não tirar, eu voto contra. Retira. Pronto, retira e coloca, explica na próxima. Então, está retirado. Nada mais havendo a tratar, encerra a sessão, convocando a próxima sessão para quinta-feira, que é dia, que ficou sem data aqui. Qual é o dia? Quinta-feira, alguém pode me dizer? Dia 8. Dia 7. Jota não, alguém me diz. É dia 8, só que é feriado municipal. Quinta-feira. Então, eu vou marcar a próxima sessão por ofício dessa vez, porque eu estou definido, por ofício. A pedido do meu pai aqui. Encerra. Está encerrada a sessão. Que Deus acompanhe a todos. Amém. Para de gravar aí para poder falar aqui. Felipe.